Eu quero saber como está o estado de conservação do seu carro. Tem alguma batida, alguma avaria, algum problema mecânico e o banco está descosturado? Saiba que todos esses fatores influenciam na hora da revenda, ou seja, o seu carro desvaloriza. Esse é o nosso papo agora aqui na Rua Quassurrai. E aí, Val, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Bem-vindo aqui na Rua Quassurrai. O Val, consultora automotiva, veio trazer pra gente a visão dela hoje de como o carro se desvaloriza na hora da venda. Val, quando a gente tira um carro zero da concessionária, dizem que já desvaloriza. Mito ou verdade? Verdade, Thiago. Em média, um carro assim que sai da concessionária desvaloriza em torno de 10%. Isso é uma realidade. O carro saiu da concessionária, ele já não tem mais o valor de 0 km. Você me contou até que tem uma história com uma Toro que você tirou isso? Exatamente. Eu tenho uma Toro Range 2022, 0 km. Tirei ela em 2022 da concessionária. Não gostei do carro. Um mês depois, coloquei ele à venda. Ele já valia 10% abaixo. Valia na época 190 mil. Caramba. Então é real mesmo, né? É real. A gente tirando agora economia, tirando tabela FIPE, quais são as características que um carro deve ter para desvalorizar tanto assim na hora da revenda? As características para desvalorizar na hora da revenda? Que desvalorizam o carro, né? Não sei, vou dar um exemplo aqui, um banco descosturado. Vamos lá, nós somos muito visuais, né? Não é à toa que existe o termo maquiar o carro. Então é muito importante que o carro tenha as suas condições de estrutura, funilaria, lataria íntegras. Qualquer amassadinho, risco, isso impede a valorização, desvaloriza o veículo. É muito importante que a parte visual do carro esteja em ótimas condições. Banco descosturado, volante descascado, sujeira. Tudo isso influencia. Muito, e muito. Pneu gasto. Eu acho que o que mais influencia hoje é a sujeira. Porque o carro pode estar com as condições legais, mas a sujeira impede que a pessoa veja. E nós somos visuais, a gente quer ver o bonito, quer ver o carro inteiro, né? Tem um outro fator importante e até interessante a gente abordar aqui agora, que é a quilometragem. Val, quanto mais quilômetros gastos, mais ele perde o valor de mercado? Sim, essa é uma triste realidade que inclusive afeta muito o valor de revenda do carro. Quanto mais rodado, esse é o termo popularmente usado, né? Quanto mais rodado o carro, menos ele vale. O que acontece? A pessoa chega na loja e ela quer comprar um carro seminovo, de preferência com a quilometragem bem baixa, né? Em um carro, por exemplo, com 200 mil quilômetros, a pessoa já assusta por conta das questões de manutenção, que com certeza a gente sabe que um carro rodado com 200 mil quilômetros tem manutenção por fazer, as manutenções mais pesadas, que são aquelas que estão lá no final do manual de garantia, né? Então a quilometragem alta é um dos principais motivos que fazem o carro perder o valor de revenda. Assunto polêmico aí, mas é uma realidade, né? Agora, quando a gente pensa num carro usado que já foi batido, ou teve uma retífica de motor feita, ou passou até por um alagamento, naturalmente ele perde esse valor também, não é? Sim, com certeza. Quanto menos integridade o carro tiver, menor o valor de revenda e valor de mercado dele. Um carro que passou por enchente, alagamento, é um carro que tem inúmeros problemas. Parte elétrica do carro, por exemplo, com certeza teve que ser toda trocada. Então, um carro que você perdeu a integridade, vale menos. Boa. Agora eu queria entrar num outro assunto aqui, que a gente está falando de quilometragem, de 200 mil km rodado, mas vamos trazer agora um pouco dos carros clássicos, dos carros antigos, né? Que eu diria que hoje em dia está em ascensão, né? Hoje a gente vê muitas pessoas comprando carros clássicos antigos por um valor alto. O que faz esses carros terem um valor tão alto de mercado comparado a um carro que é seminovo e às vezes mais barato? Sim, os clássicos eles entraram em voga novamente agora durante a pandemia, né? Porque as montadoras não estavam produzindo, principalmente as montadoras de luxo, Porsche, Mercedes. Então, o entusiasta de carros premium, de carros clássicos, pensou, opa, vamos partir para um carro clássico, né? E foi isso que fez o mercado bombar e ter essa movimentação como a gente está vendo hoje, né? Carros que antes da pandemia valiam em torno de 20 mil reais, hoje estão valendo 100 mil. Justamente por causa desse boom em busca de
clássicos, novidades. Então, pra gente pensar junto aqui, hein? Carro velho não é um sinônimo de carro barato, né, Val? Exatamente. Nem todo carro velho é um carro mal conservado. A gente tem visto por aí carros 95, 97 com quilometragem baixíssima, original e que consequentemente valem muito mais do que um carro 2005 que já teve a quilometragem adulterada, com estado de conservação não tão legal quanto um carro tão antigo que teve a sua originalidade confirmada. Os antigos fazendo um sucesso hoje. Ô Val, e tabela FIP, hein? Pra gente ir pro final do nosso papo aqui agora. Como funciona a tabela FIP aí pra gente conseguir realmente entender quanto o carro usado tá valendo de acordo com a tabela? Vamos lá. A tabela FIP, ela é apenas um parâmetro para que você tenha ideia de quanto vale o seu carro no mercado. Não, a tabela FIP não significa necessariamente que o que está lá é o que vale o seu carro, porque ela não contempla, por exemplo, acessórios e opcionais. Então vamos supor que nós temos um carro 2012, uma Mercedes 680. A sua tem teto, a minha não tem. Tá bom. Eles podem valer o mesmo que está lá na tabela FIP? Com certeza não. O meu tem mais opcionais do que o seu. Então a tabela FIP é apenas um parâmetro, um ponto de partida para que a gente possa precificar o carro. E aí entram nessa precificação que a gente estava conversando sobre coisas que desvalorizam o carro na hora da revenda. Estado de conservação, manutenções periódicas feitas rigorosamente em dia e tudo que a gente já falou. Boa. Então, ó, gente, fique atento aí. O mais importante desse nosso papo, né, Val? Você tem o seu carro. Aí você já tem aí uns 3 anos do seu carro. O que é importante nesses 3 anos? Você cuidar bem dele. Exatamente. Simples assim, né, Val? Simples assim. Simples assim. Cuidando bem do seu carro, você vai conseguir buscar o preço que realmente ele merece e não vai precisar ficar, né, maquiando ou tirando alguma coisa de vista ali para o cliente ver. Valeu, Val. Muito obrigado pelo nosso papo. E você, meu amigo, minha amiga, cuide bem do seu carro e bons negócios. Vem com a Surrai.